eu vou falar um pouco, algumas notas sobre o Instituto da Cálcio Damni Infetti. E, primeiramente, um esclarecimento, eu sempre procuro usar a pronúncia reconstituída, mas com certas palavras é impossível, porque elas são tão corriqueiras e tão populares na pronúncia tradicional, que você lê e fala na pronúncia tradicional, como é o caso da cálcio. Então, eu vou falar cálcio ou cálcio, variando conforme eu lembro. Pois bem, por que Cálcio Damni Infetti? Não só porque é um instituto extremamente importante nas relações de vizinhança, e, portanto, tem uma relevância prática muito frequente, e ainda existe no nosso direito, embora com uma extensão bem menor do que era no direito romano, mas, sobretudo, porque ela apresenta em estudos romanísticos um campo, um laboratório para se entender a profundidade e a riqueza da dogmática da dogmática romana. Pois bem, dito isso, quais são as origens da Cálcio Damni Infetti? Originalmente, parece que os romanos só tinham direito a ameaças que um prédio ou um fundo vizinho poderia causar em seu prédio ou seu fundo através do ius retentionis, do direito de retenção do prédio, das ruínas que caíram no fundo vizinho no seu, como se isso fosse uma arma para coagir o vizinho a pagar o dano causado por essa queda. Então, se não pagar o prejuízo que ocorreu na minha casa com a queda ou da sua árvore ou do seu muro, eu não devolvo o seu material. Mas não é preciso pensar muito para se dar conta de que isso não é uma tática muito efetiva, porque se caiu é porque não estava muito bom e talvez o material não deve ser muito bom para reaproveitar. Então, não era uma ferramenta boa. Ao que parece, existia uma previsão para calção de dano e feto na lei das 12 tábuas. E nós sabemos isso em virtude de Gaio, que no livro 4, fragmento 31, conta que após a instauração do processo formulário, duas ações da lei, ou melhor, dois momentos em que as ações da lei ainda eram movidas, eram perante o Tribunal dos Centúviros, que não nos interessa aqui, e para calção de dano infecto. Só que, nos diz Gaio, essa ação da lei era tão complicada e tão ineficiente que caiu em desuso logo cedo, dando lugar a outra cálcio dano infecti própria do direito formulário, que é a que nós vamos estudar hoje. Quais são as fontes principais para o estudo da cálcio dano infecti? Indo do mais antigo para o mais próximo de nós, fora as 12 tábuas, que tem uma reconstrução muito difícil naturalmente. Primeiro, a Lex Rubria de Gallia Cisalpina. Essa lei era uma lei provincial para gerir a administração do direito na Gália Cisalpina, e a importância dela está no seu capítulo 20, em que ela diz de que maneira os magistrados daquela cidade vão realizar certos atos em relação aos magistrados de Roma. E nisso ela faz várias semissões ao edito do pretor peregrino, de modo que é uma grande ferramenta para a reconstrução do edito do pretor peregrino. Nesse capítulo 20, ela trata especificamente sobre a causa dano infecti, é um texto imenso e é um dos poucos partes dessa lei, inclusive, que nos chegou. Então, é uma grande sorte para o estudo da causa dano infecti, a sobrevivência desse capítulo 20. Essa lei data entre 48 e 41 a.C., então é uma fonte relativamente antiga para se estudar esse instituto, e o grande problema é que o seu texto é de uma leitura muito intricada e muito difícil. De toda maneira, essa é uma das razões, inclusive, que eu não vou discutir o texto dela aqui nessa exposição, demandaria uma apresentação só
sobre esse capítulo. Mas, de toda maneira, a maior parte das disposições que estão nesse capítulo 20, nós encontramos na aplicação pelo pretor urbano, como se descreve no digesto. E nisso nós chegamos à segunda fonte por estudo da cálcio dano infect, que é o digesto, livro 49, livro 39, título 2º. Esse título, ele trata somente, é um título bem longo, mais de 40 fragmentos, ele trata somente sobre essa calção, e ele nos abre as portas para estudar ainda outra fonte, que é o Edito do Pretor. Porque no fragmento 7º, Principium, o Piano transcreve a parte do Edito do Pretor, em que ele dava a calção de dano infecto. Como esse é, portanto, o fragmento mais importante de todo o estudo, não posso furtar a leitura integral desse fragmento 7º Principium. Começo. Disse o pretor: por dano infecto, ordenarei que em seu nome prometa, e em nome de outro afiancie, aquele que jurará não demandar por motivo de calúnia, ou ter aquele em cujo nome age, estado por demandar, no termo que com conhecimento de causa fixarei. Se houver controvérsia de ser ou não proprietário aquele que dá calção, ordenarei dar-se calção sob exceção. Por aquelas obras que se fizerem em rio público ou sua margem, ordenarei dar-se calção por 10 anos. E ordenarei que aquele ao qual não se dê calção esteja em posse ainda daquela coisa cujo título foi demandada a calção. E quando parecer justa a causa, ordenarei ainda que a possua. Darei ação contra aquele que não tenha dado calção e nem tenha permitido estar em posse, nem assim possuir. Assim, seja demandado pelo tanto quanto deveria ser devido se fosse dada calção por meu decreto, ou daquele que sobre tal coisa tinha jurisdição, a qual é minha. Se a título de dano infecto não se dê calção em nome da coisa a quem eu tenha emitido na posse, por aquele que esteja em posse, ordenarei que esteja em posse conjuntamente com aquele que não tenha dado calção. Pois bem, se o texto da Lex Rubri é difícil, esse também não deixa por menos. Mesmo na tradução em português, é uma leitura bem angustiante, e em partes isso é típico das redações formulárias e do edito do pretor. Na minha opinião, isso atendia, curiosamente, a um critério até de objetividade lógica do comando do edito do pretor. Então, se repete calção, estar em posse em diversos momentos, explica repetidamente quais são as partes, e isso torna os períodos muito grandes. De toda forma, não precisamos entender a um primeiro momento toda a riqueza de informações que o pretor está nos dando aqui. Ao longo da exposição, eu vou periodicamente voltar para certas linhas desse edito pretório para aplicar e desvendar, né, o significado delas aqui com vocês. Pois bem, como se dava o procedimento da cálcio dano infect? Inicialmente, nós temos uma situação de fato, né, que, como o nome da calção diz, é um dano não feito, cálcio damni infect, ele ainda não está feito. No italiano, se diria calção de dano temido. No nosso Código Civil, utiliza-se o termo calção de dano iminente. De toda forma, é um dano que um prédio ou um fundo vizinho pode causar em seu terreno ou em edificações construídas em seu terreno. Então, havendo a ameaça desse dano, o proprietário do fundo prejudicado se dirigia ao pretor e demandava essa calção, mas sem instrução. Como sem instrução? Sem levar provas. Tudo bem que no processo formulário o juízo de provas era normalmente na fase com o iudex e não perante o pretor. Mas, de toda maneira, sabemos que o pretor não fazia o mínimo juízo
de validade do direito nesse momento. Ele simplesmente, e isso é para um segundo momento que eu vou chegar, ele simplesmente dava a caução se quem está pedindo atendesse aos requisitos de ser um polo ativo no pedido da caução, mas sobre os requisitos subjetivos nós veremos mais tarde. Para pedir essa caução, um requisito era necessário, pelo menos, que é jurar que não fazia por calúnia. Ora, se essa ação é movida sem o mínimo de instrução probatória, o mínimo que quem está requerindo tem que fazer é jurar que não está mentindo, que não está fazendo isso com o único intento de prejudicar a outra parte que deve prestar a caução. Só que esse juramento de calúnia é feito se você está pedindo em nome próprio, ou seja, se você é o proprietário do terreno ameaçado e vai pedir isso jurando que essa situação está ocorrendo e a caução é necessária. Entretanto, se houver representação, se você não for o proprietário, ou se você tiver algum direito sobre a coisa, mas não estiver com a coisa, mas tem interesse em que ela não seja prejudicada e, portanto, vai diante do pretor pedir a caução, você não jura a inexistência de calúnia sobre o titular do imóvel, porque isso seria um contrassenso. Você não pode jurar que outra pessoa, em sua esfera, em sua mente, em sua esfera psicológica, não esteja movendo por calúnia. Portanto, o que você jura é que houve, de fato, essa representação. Ou seja, que antes desse representante chegar diante do pretor, o titular direto do direito pediu que ele o fizesse. E isso nós encontramos no edito do pretor. Eu lerei agora só a parte em que ele diz sobre isso. Ordenarei que em seu nome prometa, e em nome de outro se afiancie aquele, e em nome de outro se afiancie aquele que jurará não demandar por motivo de calúnia, ou ter, esse é o primeiro caso, ou ter aquele em cujo nome age estado por demandar. Esse estado por demandar é só uma construção complicadinha para esclarecer esse fato contingente do passado, né, que deve ter ocorrido para que a representação fosse perfeita. Isso parece uma complicação desnecessária, por que já não jura de calúnia de uma vez? Mas, enfim, isso é outra discussão, tem muito a ver com o fato dos romanos não admitirem representação direta, e com os tipos de garantia que eram realizados nessa situação. De toda forma, feito esse juramento, e se quem deve prestar a caução aceita prestar essa caução, uma estipulatio é feita. Porque a caução não é nada mais do que uma promessa feita por estipulação. Essa estipulatio, se for feita pelo proprietário do imóvel ou do edifício que ameaça, será uma promissio. Se for feita não pelo proprietário, mas por alguém que tem direto a posse da coisa, é feita por uma repromissio. E nesses dois casos estão agindo em seu próprio nome, porque eles estão detendo a coisa. Já se quem está prestando a caução não é o proprietário e não tem a posse direta da coisa, ele vai fazer uma satisdatio. Essa satisdatio é uma espécie de garantia judicial muito antiga em Roma, existia desde o processo das ações da lei, e teve diferentes aplicações em diferentes épocas no processo formulário, mas de toda forma, ela significa que quem está prestando a caução não está agindo em seu nome, mas em nome de outra pessoa, embora tenha interesse em prestar a caução. E, sobretudo, tenha responsabilidade em prestar essa caução. Eu entendo que há uma razão muito simples de lógica de garantia patrimonial para essas diferentes modalidades de prestar a estipulação. Se você tem o domínio direto sobre a coisa, ou a posse direta sobre a coisa, e, portanto, faz a estipulação em seu nome, o processo de execução não seria tão complicado, porque, no mínimo, há um patrimônio atrelado à sua pessoa diretamente. Já se você não tem a posse, a situação é diferente. Então, uma garantia externa, uma satisdatio, é necessária
para que a estipulatio tenha algum efeito. Então, são essas aí as 3 modalidades. E se a estipulação está feita, a caução está prestada. Mas o pretor não pode obrigar diretamente o dono do imóvel ameaçador que faça essa estipulação. Portanto, se ele se recusar a fazer, o pretor vai coagi-lo indiretamente, colocando em situações desvantajosas e inconvenientes para que ele mude de ideia e dê a caução. Não muito diferente da... Na verdade, o conceito é idêntico ao de execução especial hoje. Né? Você bloqueia o passaporte da pessoa, você bloqueia os bens dela, faz uma porção de coisa para que ela cumpra uma obrigação de fazer específica. Pois bem, só que nesse caso é taxativa a execução específica, e ele diz no edito quais são os modos. Então, não é arbitrário e contingencial. São por 2 emissões na posse, que, portanto, são chamadas de imitio in possessionem ex primo decreto e imitio in possessionem ex secundo decreto. Vejamos do que elas se tratam. Essa emissão, naturalmente, é de quem está pedindo a caução, porque quem deve prestar a caução já está com o imóvel. Ele não tem que ser emitido e ele tem que ser coagido. Então, nessa primeira emissão, quem não conseguiu a caução requerida é emitido numa posse conjunta com o proprietário. Essa posse não vai excluir, portanto, naturalmente não exclui domínio, porque é posse não propriedade, mas não vai excluir nem a posse do proprietário. E essa emissão dava o dever de custódia e de observação sobre a coisa. Esse dever de custódia e de observação incluía o direito de quem está emitido na posse promover as reformas necessárias no fundo ou no edifício para que não haja um sinistro e que esses custos sejam cobrados do proprietário. Mas isso é um assunto que vamos ver depois. De toda maneira, além de ter essa grande importância para a resolução do conflito, que foi colocado diante do pretor, né, que é dar a possibilidade de quem está lesado de promover os atos que devem ser feitos para que a lesão não ocorra, também tem essa outra faceta de tornar um inconveniente habitar o imóvel que outra pessoa tem o direito de possuir. Então, o proprietário, ele mesmo faria as reformas às suas expensas ou daria a caução diretamente e a emissão seria resolvida. Naturalmente, quando essa emissão na posse é feita, o pretor dava um interdito proibitório, no sentido de que o proprietário não pode impedir que esse emitido na posse entre, na verdade, essa era a emissão na posse. E ainda uma outra situação pode ocorrer. Se essa pessoa relutante em dar a caução ou continua relutante em dar a caução, embora esteja dividindo a posse do imóvel, ou impede a entrada de quem está emitido na posse, o pretor fazia uma segunda emissão na posse, em que dava a posse definitiva ou posse exclusiva da coisa, excluindo, portanto, a posse do relutante em dar a caução. E esse é uma das partes mais curiosas do edito do pretor. Leio. E ordenarei que aquele ao qual não se dê caução esteja em posse daquela coisa a cujo título foi demandada a caução. E quando ele diz esteja em posse, essa tradução que eu fiz naturalmente é imperfeita, mas eu procurei manter, e é por isso que ficou tão confuso em português, manter o máximo possível a literalidade e a etimologia dos termos quando eu passei para português, para dar noção dessas controvérsias interpretativas, ou melhor, dificuldades interpretativas que podem surgir. E quando no edito está escrito esteja em posse, em latim se lê in possessionem eius rei ire. Continuando aqui.
E, quando parecer justa causa, ordenarei ainda que a possuo. Esse, quando parecer justa causa, é um dessas duas situações que eu mencionei, né? Ou a caução continua não sendo dada, ou a emissão é proibida por força do proprietário. E esse ordenarei ainda que a possua, em latim se lê etiam possidere iubebo. Então, é uma situação mais forte, né? Etiam possiderem e impossessionem ire. A segunda é uma posse definitiva e exclusiva, a primeira é uma posse conjunta e tende a ser temporária. Pois bem, se além da posse, dessa segunda emissão na posse, ela é exclusiva, se além de ser exclusiva, ela é definitiva, isso implica que jamais o proprietário vai poder chegar diante do pretor e pedir ou uma reintegração de posse, ou fazer uma reivindicação, porque o pretor concedeu definitivamente a posse nessa segunda emissão. Portanto, estamos falando aqui da famosa propriedade bonitária, né? A propriedade bonitária ou propriedade honorária, propriedade pretoriana, era o segundo regime de propriedade que existia ao lado da propriedade critária do ius civile, garantida pelos mecanismos processuais do pretor, geralmente para corrigir a rigidez das regras sobre domínio do direito civil, e nesse caso aqui, para corrigir uma situação de fato bem específica de relação de vizinhança. Como toda propriedade bonitária, a propriedade, esse tipo de propriedade não exclui o título de propriedade civil. Então, o proprietário anterior, que se recusou a dar caução e agora perdeu a posse, ele continua sendo proprietário pelo direito civil e pelo direito dos quirites. É claro que é uma nua propriedade, é um título vazio. Isso nada importa, se ele não pode fazer nada sobre a propriedade, o pretor nunca vai conceder nenhum direito porque deu a posse a outra pessoa. Mas tem outra implicação muito importante aí. Vamos supor se essa propriedade tinha um direito real instituído. Se tinha uma servidão de passagem, uma servidão de recolher água, de não construir a determinada altura, enfim, qualquer usufruto, qualquer servidão, predial ou pessoal, ela também, em tese, não seria excluída ou extinta em virtude dessa propriedade bonitária, porque são dois regimes diferentes. E esse titular de direito real pode não ter nada a ver com essa relutância do proprietário em não conceder caução. Qual, então, que é a resolução para esse caso? A resposta parece estar no fragmento 13, parágrafo 1º. E agora, quando eu deixo de mencionar qual é o livro e qual é o título do digesto que eu me refiro, é porque é sempre o 39.2, que, como eu disse, é a nossa fonte principal aqui de estudo da Cássio da Minfet. Nesse fragmento, escreve-se que aquele que tem direito sobre a coisa, qui ius habet, deve prestar também a caução ou ajudar o proprietário a prestar a caução, do contrário, ele perde essa sua servidão sobre a coisa no momento da segunda emissão na posse. Só que tem um problema. Entre parênteses, logo depois dessa expressão, tem ut puta servitutem, ou seja, as servidões também. Esse ius habet, esse ius inclui os direitos de servidão. O Xalóia interpreta que isso é uma interpolação justinianeia. Até porque é só no direito justinianeu que a palavra servidão passa a comportar também direitos reais pessoais, como usufruto, a superfície e a habitação. Então, no direito justinianeu, nós temos a separação entre servidões prediais e pessoais, e esses direitos existiam na época clássica, mas não tinham essa nomenclatura e essa divisão. Pois bem, qual que é a interpretação do Xalóia? Esse qui ius habet, pelo próprio significado dessa expressão, aqui tem direito direto sobre a coisa, que tem um direito análogo à propriedade. E, portanto, aí nós estamos falando de servidão pessoal. Quando encontramos, entre parênteses, essa adição
que parece até ser artificial, denota uma clara interpolação de época pós-clássica justineia, em que se inclui aí, nessa disciplina rigorosa de perder os direitos reais na segunda emissão na posse, as servidões prediais. Pois bem, de toda maneira, o que nós podemos concluir é que durante a maior parte do direito romano, né, até o direito justinianeu, não perde a servidão sobre o imóvel após a segunda emissão aquele titular que não tinha como prestar. Ou melhor, não tinha por que prestar. Se você é um usufrutuário da coisa, você tem todo o interesse em prestar essa caução para não perder a sua posse sobre o imóvel que você está utilizando, que você está usufruindo. Mas se você tem uma servidão de autius non tolendi, não construída após determinada altura, tanto faz quem é que está em posse direto sobre a coisa. A sua servidão é só que essa pessoa que esteja em posse não construa superior a determinada altura. Então, esse segundo exemplo não perderia o seu direito real, porque não haveria um interesse desse titular de direito real que essa caução seja prestada necessariamente por aquela pessoa ou por ele. Pois bem, até onde durava essa emissão? E agora eu estou falando da primeira emissão, porque, como vimos, a segunda emissão é definitiva. Ela durava até o pagamento, ou até a realização da caução, né? Ou até o pagamento das benfeitorias necessárias a evitar o sinistro pelo qual se está pedindo a caução. E também até o pagamento do dano, se foi emitido na posse, ocorreu o dano, e também não havia caução, e o proprietário ainda não pagou o dano, então essa primeira emissão na posse continua até o ressarcimento desse dano. Essa estipulatio em si, e não a emissão propriamente dita, que é uma das consequências da não ocorrência da caução, né, não ocorrência da estipulatio, tem um termo causa cognita, e assim diz o edito do pretor: no termo que com conhecimento de causa fixarei. Então, eu traduzi literalmente, né, causa cognita, que é o que diríamos hoje em caso, né, em concreto. Então, avaliando a situação concreta, avaliando a narrativa das partes diante de si, o pretor verá qual é a natureza do dano iminente e, portanto, qual que é o prazo razoável a ser fixado, com uma exceção. Como nós vimos na primeira leitura, quando se constrói sobre rios públicos ou em sua margem, a duração é fixa da estipulatio por 10 anos. Existe ainda outra fonte interessante para a gente estudar a cáutio, que é o texto da própria cáutio ou o texto da própria estipulação, lembrando que elas são a mesma coisa. Esse texto está reconstruído por Lenel em seu edito, na reconstrução feita por ele do edito do pretor, parágrafo 292. E também é um texto complicado. Leio. Por razão de vício de edifício, locais ou obras pelos quais se age, se aquilo que lá ruirá for quebrado, cavado ou edificado em prédios meus entre, e aí é o prazo que naturalmente não está escrito na reconstrução, porque é causa cognita, causar dano, prometes dar tanto dinheiro quanto for o valor da coisa, e que não há e nem haverá dolo mal, né? Isso aí ainda é um exemplo interessante de estipulatio, porque contém uma cláusula doli, né? Há uma perseguição ao dolo aí presente e futuro, não só ao dano. Pois bem, vamos guardar, sobretudo, a primeira parte do texto dessa estipulatio, né? Por razão de vício de edifício, local ou obra. Essas são precisamente o tema que entraremos agora, que são as condições objetivas em que se presta a cáutio damni infecti. Pois bem, sabemos que o vício tem que ser do lugar no caso é o terreno, é o fundo do edifício construído sobre esse terreno, ou de obra nova,
que está sendo construído sobre esse terreno. Tanto faz se a obra é do proprietário ou construída por outro. Esse é o vício garantido pela Cauce. Como que eu entendo que algo produzido nessas circunstâncias, de fato, vai ser um dano reparável, ou melhor, garantido por essa Cauce? O critério é estado anormal, uma natureza anormal do fundo, terreno ou obra, ou omissão de cautela do proprietário ou de quem teria direito, teria o dever de ter essa cautela sobre a coisa. Labeão, no fragmento 24, parágrafos 2 e 4, nos dá exemplos de quando isso não ocorre, ou seja, exemplos de força maior, que é uma torrente de água súbita, ou ele não diz um furacão, mas enfim, fortes rajadas de vento. Se a água vai aumentando gradativamente, é uma situação. Ou se há uma chuva, ainda que forte, mas esperada, uma chuva ainda que forte, mas normal para aquela região, é outra situação. Agora, se é um dilúvio, se rompe uma barragem em algum lugar, enfim, passa uma torrente de água súbita que causa esse dano, não há responsabilidade de prestar a causa, que é a força maior. E o que não seria força maior? 2 exemplos encontramos também próximo, no fragmento 24, parágrafo 5º, Sérvio, e fragmento 24, parágrafo 9º, em que se diz a opinião de Viviano. No relato que nos dá Sérgio, ele fala sobre uma umidade gradual que vai corroendo, prejudicando as fundações de um edifício, que seria o caso oposto de uma torrente de água súbita. Então, o proprietário tem o dever de cautela, de agir para fazer as benfeitorias necessárias em sua casa, notando que algo está prejudicando gradualmente as suas fundações, para que não cause esse dano aí ao seu vizinho. Muito embora isso não seja algo exatamente de uma culpa dele, né? Ele não fez, não é uma culpa ativa. Ele também não concorreu para que o solo umedecesse e corroesse os fundamentos do edifício, mas de toda forma ele tem esse dever objetivo. E a segunda opinião que eu mencionei, de Viviano, ele discute uma cláusula que não está na reconstrução do Lenel, que eu li, mas que, segundo ele, frequentemente aparecia, que é uma cláusula de vício da árvore. Então, no meio do que está garantindo a estipulácio, pedia para que prometesse acacionar o vício de árvores que caem. E então ele se discute se essa cláusula é colocada na estipulácio e vem uma tempestade com ventos fortes e derruba a árvore, a caução é necessária? A caução é devida? Ele diz, depende, vamos avaliar a situação. Se a árvore já estivesse tão fraca, tão débil, que qualquer ventozinho, qualquer abalo a derrubasse, então sim, ele deveria prestar essa caução. Mas se fosse uma árvore normal, que não se espera que caia numa tempestade, ainda assim caiu, então se trata de força maior. São vários os exemplos que esse fragmento discorre, como, por exemplo, o terremoto, e diz a mesma coisa, houve um terremoto e a casa caiu. Bom, mas a casa estava em boas condições ou má? De modo que, ainda que se não houvesse o terremoto, a casa ia cair em algum momento. Então, esse tipo de raciocínio que informa o conhecimento, no caso concreto, se houve força maior ou se não houve força maior, e, portanto, se há esse dano aí. Fato de terceiro, que é um caso que eu mencionei, que pode ocorrer no caso de obra, vício da obra. Não é o proprietário que está fazendo a obra, é outra pessoa, portanto, é um fato de terceiro. E ele deve prestar a caução mesmo assim? Depende. Se ele podia ou devia proibir essa obra sendo realizada em seu fundo, ele tem que prestar essa caução. Se ele não tinha como proibir, seja porque quem está fazendo a obra tem uma servidão que autoriza a realização dessa obra, seja porque essa obra é feita por autoridade pública, ele não tem naturalmente que prestar caução, porque isso é completamente alheio a um arbítrio seu
ou a um dever objetivo de cautela que ele possa ter. Outro ponto importante sobre as condições objetivas de mover, né, essa ação de caução. Imaginemos que ela foi pedida, a caução foi dada e o dano ocorreu. Mas a caução foi por termo de 5 anos. No segundo ano depois da caução ser dada, o dano ocorreu. No terceiro ano, outro dano ocorre. De fundo, do mesmo fundo, do mesmo proprietário, tudo igual. Mas a ação já foi movida. E aí? Há um esgotamento da ação? O princípio geral de processo civil romano diz que sim, não se pode mover 2 vezes a ação por uma mesma coisa. Só que como isso provocaria uma injustiça absurda nesse caso, e para evitar o inconveniente de toda vez que um dano ocorrer no termo da caução, o proprietário que se sente ameaçado precisar ir ao pretor de novo e fazer todo esse processo de novo, Pompônio nos diz em 48:18 do Digesto que não há, esse é um caso de exceção do esgotamento da ação. Até porque, né, se não houvesse isso, fixar um termo, no caso concreto, ficaria até meio inútil, pouco eficaz por parte do pretor. E, por fim, a cautio damnum infecti se trata de um remédio, uma ação residual. Se existe algum vínculo precedente entre o titular do imóvel ameaçado e ameaçador que justifique uma ação própria, uma ação mais específica, ela deve ser preferida, como, por exemplo, é o caso da locação, em que o locador deve assegurar o uso do imóvel locado ao locatário durante o termo do contrato. Então, se o locador foi o vizinho cuja casa está ameaçando, é o próprio contrato de locação que vai ser movido. Ou o comodato, enfim, diversas outras relações que poderiam existir e que são preferidos. E nesse caso, vejamos bem, não será uma relação de vizinhança, vai ser uma responsabilidade contratual. Condições subjetivas da cautio damnum infecti. Poderia ser polo ativo, ou seja, poderia pedir essa caução perante o pretor, primeiramente o proprietário do imóvel ameaçado, não há dificuldade lógica nenhuma com isso, titular de direito real sobre a coisa, e aí, qualquer direito real, sem especificação, porque eles são igualmente ameaçados. O credor pignoratício, mas isso é uma inovação posterior. O Chaloia reputa que é uma inovação justinianeia, mas não parece ser o caso, parece ser epiclássica ou pós-clássica. O locatário, o comprador que ainda não recebeu a coisa, isso é uma situação pouco esperada de se encontrar, se estamos falando de relação direta com o imóvel, um comprador que ainda não recebeu, portanto, que ainda não tem a propriedade, né? Porque a propriedade se transfere por tradício, por emancipácio, por diversas maneiras, mas não pelo simples contrato de compra e venda. Então, é uma proteção extra que o direito está dando para a cautio damnum infecti. E o possuidor de boa-fé? Há uma certa controvérsia sobre essa questão. Marcelo, no fragmento 13, parágrafo 9º, diz que não pode ser polo ativo o comprador a non domino. E um comprador a non domino é um possuidor de boa-fé. Ele julga que é proprietário, mas não é, porque não tem o direito de ser. O Piano retoma a opinião de Marcelo em outro momento, e essa opinião pode ser encontrada no fragmento 11. O Piano diz, Marcelo pensava que o possuidor de boa-fé, o comprador a non domino, não poderia ser polo ativo da cautio damnum infecti. E ele também dizia, embora isso não esteja no fragmento que eu citei, que o credor pignoratício não poderia ser o polo ativo. Entanto, e aí está o Piano reformando o entendimento de Marcelo,
o credor pignoratício pode ser polo ativo, e ele se omite sobre o possuidor de boa-fé. Então, aí deixa um vácuo. Será que realmente foi admitido? Será que não foi admitido? De toda forma, nós sabemos que, posteriormente, no direito romano, o credor pignoratício, não necessariamente no direito justinandeu, mas talvez no período clássico, que é o período de Ulpiano, passou a ser admitido como polo ativo, mas não um possuidor de boa-fé. Pois bem, eu acabo de listar várias pessoas, vários sujeitos que podem mover essa cálcio. Mas será que eles podem mover ao mesmo tempo? Ou seja, haver uma pluralidade de calções? Afinal de contas, eles têm interesse sobre a coisa? A resposta é que sim. Então, um usufrutuário, um locatário e um proprietário, ao mesmo tempo, porque essas figuras podem coexistir ao mesmo tempo, podem mover a caução contra o dono do imóvel vizinho se houver essa ameaça de dano. Mas e esse dono do imóvel vizinho? Seria ele prejudicado por essa pluralidade de cauções movidas? A resposta é que não. Porque, embora todas essas pessoas possam mover a caução, elas movem no limite do seu interesse sobre a coisa. E o interesse de um proprietário, de um nu-proprietário, como é o caso do proprietário que deu o imóvel em usufruto, tem sobre a coisa, é diferente do interesse do usufrutuário, que é diferente do interesse mais efêmero do locatário. Então, seria uma questão aritmética, uma questão de somar. A divisão desses interesses não muda o resultado total deles. Se não houvesse essa pluralidade de polos ativos na cálcio, e nesse caso não seria uma única cálcio movida por 3 pessoas, porque não dá para fazer uma estipulácio assim. Seriam 3 estipulações diferentes. Se não houvessem essas 3 estipulações diferentes, a única estipulação do proprietário teria o valor requerido, acaucionado, equivalente ao dessas 3. E isso nos diz o Piano, expressamente no fragmento 40, parágrafo 2º. E aqui eu só recorto a parte que ele conta isso, que é bem bonita, inclusive. O dano que se causou a muitos não causou por inteiro a um só. É claro que aí surge uma dificuldade forense toda particular de como avaliar exatamente a diferença do interesse patrimonial do usufrutuário, do locatário. Bom, do locatário pode ver pelo valor do aluguel, pelo tempo do contrato, aí não é muito difícil, mas o usufrutuário e a diferença dele para o proprietário, enfim. Mas, de toda forma, o brilhantismo da razão do direito e da razão processual dessa pluralidade de calções é evidente. Se há pluralidade de calções, nós já passamos por isso agora, existe pluralidade de emissões na posse? Vamos pegar, por exemplo, o caso de um condomínio. O imóvel ameaçado é um condomínio. Os condôminos, então, movem as suas calções, e como nós vimos anteriormente, serão 2 estipulações diferentes. Essas estipulações não são concedidas, porque o dono do imóvel ameaçador é relutante. O que o pretor faz? A primeira emissão pelo seu decreto, como eu mencionei. Só que vai emitir os 2 na posse? Vai emitir ao mesmo tempo? Vai emitir um depois do outro? Enfim, se vai ser ao mesmo tempo um depois do outro, vai depender da relutância do proprietário do imóvel ameaçador em relação a um ou outro. Mas a questão principal aqui é saber se esses condôminos vão ter partes iguais na posse ou se eles vão ter a posse dividida em função das suas cotas condominiais, porque pode não ser um condomínio dividido igualmente. Inicialmente, nós pensaríamos que seria em razão de suas cotas condominiais, ou seja, seria uma emissão na posse pro rata. Mas não é o que acontece. No fragmento 15, parágrafo 15, se diz que todas as pessoas que são emitidas na posse em função de uma causa damno infect são emitidas in totum.
E quando ocorre de mais de uma pessoa ser emitida em todo, a consequência lógica posterior é que no advento da segunda emissão em totum, elas se dividam por igual. Então, a primeira em totum engloba 100% da posse, a segunda em totum reduz a primeira a 50%, e ela também fica com 50%, e assim vai, dividindo-se igualmente nesse exemplo, entre os diversos condôminos. Isso parece um erro jurídico, parece uma questão de injustiça. Se a cota condominial é diferente e, portanto, o interesse patrimonial dos condôminos na imobiliação é diferente, por que a emissão vai ser igual? Aí que está o pulo do gato, porque a finalidade dessa emissão não é de reparar. A segunda emissão pode até ser, que é a emissão definitiva e exclusiva. Mas a primeira emissão não tem uma finalidade reparatória, não pretende reparar algum dano, mas sim evitar que um dano ocorra. Essa primeira emissão tem a finalidade ou de constranger o proprietário a prestar a caução, ou de dar situações objetivas com que o emitido na posse realize as reformas necessárias para que o dano não ocorra. Então, esse é o motivo das emissões de condôminos não serem pró-ratas, mas sim todas em todos, em totum. E o polo passivo? Quem deve prestar a caução? Primeiramente, o proprietário, por razões óbvias. Em segundo lugar, o possuidor de boa-fé. Se ele não pode pedir a caução, ele sempre tem que prestar a caução, e por um motivo também intuitivo, o possuidor, tanto faz ao proprietário ou possuidor, ele está em posse direta da coisa, e o que a cáusio pretende evitar é um dano numa relação de direito de vizinhança. Então, não importa se ele não é o proprietário, ele deve prestar essa caução. Terceiro lugar, os titulares de direito real análogos à propriedade, então não é qualquer direito real, nesse caso seria, por exemplo, o usufruto, o enfiteuta, o superficiário. Em quarto lugar, o credor pignoratício. E em quinto lugar, aí já é uma inovação justinianeia, o titular de servidão predial. Nós veremos mais tarde o porquê disso. De toda maneira, o mais importante, o mais interessante dos casos de possibilidade de se polo ativo na cáusio dano infete é o requerente da cáusio anterior que está em posse. Então, os imóveis não necessariamente fazem fronteiras, né, só com um imóvel. Vamos supor que esse mesmo imóvel ameaçador está ameaçando o outro, do outro lado, ou atrás, ou na frente, não importa. Já uma cáusio anterior, em função de outro fundo ameaçado, foi movida, ele não quis dá-la e a emissão foi dada. Um terceiro vizinho, também se sentindo lesionado com essa iminência do dano, move a cáusio, que não é dada, e, portanto, ou melhor, move a cáusio, e quem deve dá-la é não só o proprietário, mas quem está emitido na posse, ainda que seja outra pessoa que pediu pela própria cáusio, porque isso advém do dever de custódia e de observação sobre a coisa. Nós vimos anteriormente que ele tem a possibilidade de reformar, promover as benfeitorias necessárias às dispensas do proprietário, então, naturalmente, ele também pode prestar essa caução. A natureza do dano. Essa cáusio protege danos emergentes e lucros cessantes, mas não é tão simples assim entender o que seria um dano emergente e um lucro cessante para essa tutela em específica. Vejamos, dano emergente não pode ser um luxo qualquer, e há um fragmento muito interessante de Ulpiano, no fragmento 40 Principium, sobre isso. Sob a estipulação de dano infecto, não se deve fazer uma avaliação infinita e moderada, como, por exemplo, no caso de estuque e pintura.
mas sim em que se pese uma grande despesa tenha sido feita por essas coisas, não obstante, sob a estipulação de dano infecto, deve fazer-se uma estimação moderada, porque deve-se, e aí é a parte importante, porque deve-se preservar uma honesta medida e não suportar o imoderado luxo de alguém. Veja que raciocínio. Há uma controvérsia interpretativa aí, no sentido de que o fragmento não deixa claro se os luxos simplesmente não vão ser contabilizados na avaliação do dano, na estimação do dano, ou se eles vão ser considerados, mas de maneira moderada, reduzindo o valor, por exemplo, do estuque ou do afresco da casa. Seja como for, né, essa controvérsia não influencia o que nós temos que trabalhar aqui, que é diferenciar qual é a natureza da cálcio da Mifet e qual é a natureza do dano sendo reparado por ela. Porque isso parece vir de encontro com outros danos que nós conhecíamos, como, por exemplo, na responsabilidade aquiliana. Essa reparação equitativa da cálcio da Mifet, que exclui o luxo imoderado, está totalmente apoiado nos fundamentos e nos princípios jurídicos do que é o direito de vizinhança. E direito de vizinhança e direito civil não é a mesma coisa que uma relação privada, por exemplo, de responsabilidade civil ou responsabilidade contratual. Até porque não há um contrato, não há um ato injusto sendo cometido. Qual é o fundamento mais importante, talvez, da responsabilidade aquiliana? Porque os demais fundamentos, como, por exemplo, o dano ser causado pelo corpo em um corpo, foram contornados pelo pretor com ações úteis, com ações fictícias. O fundamento mais importante da responsabilidade civil no direito romano era a inúria, você agir contra o direito. Então, eu matei um escravo de alguém, ou causei a morte de um escravo de alguém, lesionei o patrimônio de alguém, eu mesmo. Já na relação de direito de vizinhança, não é isso que nós vemos. Nós vemos que o dano tem que ser do local, da obra ou do edifício, mas que isso pode ser, por exemplo, uma árvore que cai de podre. E eu sou responsável não porque eu cortei essa árvore, ou às vezes nem porque eu maltratei essa árvore, cortei suas raízes ou o que seja, mas porque ela simplesmente morreu. Mas eu tinha o dever de custódia sobre a coisa, eu tinha um dever objetivo de não lesionar um imóvel que está do meu lado. Esse é o direito de vizinhança. E, portanto, por não ser uma reparação particular fundada num critério de inúria, ela se submete a uma reparação equitativa em que, eu cito o piano, repito o piano novamente, deve-se preservar uma honesta medida. Preservar aqui é o mesmo que garantir. Pela caução se deve garantir uma honesta estimação e não suportar o luxo moderado de alguém, né? Uma frase até catoniana. Sobretudo, se na responsabilidade aquiliana o fundamento é na inúria, nós vemos que no direito de vizinhança a pessoa incorre dano mesmo se age no próprio direito. Ora, um proprietário tem direito de realizar obras no seu próprio fundo, o proprietário tem direito de não fazer nada em seu próprio fundo. Mas ainda assim, embora ele faça o que é de seu direito, ele pode incorrer em algum dano se violar um dever objetivo de cautela. Pois bem, vencida a questão do dano emergente, vejamos o que seriam os lucros cessantes para a reparação dessa cálcio. A divisão mais importante aqui a ser feita é não confundir lucros cessantes com o chamado lucro natural. E um exemplo disso é nos dado novamente por Ulpiano, no fragmento 24, parágrafo 12. Igualmente, vejamos quando parece ocorrer o dano. E aí eu faço um corte no fragmento. Como, por exemplo, abro um poço em minha casa, o qual aberto, os veios d'água do teu poço foram cortados. Houve dano? Trebácio diz que não. Trebácio diz que não sou responsabilizado por dano infecto, porque não se pode crer que por vício de minha obra te haja causado dano em alguma coisa, na qual me valide meu direito. Se, porém, em tamanha profundidade escavei o meu poço,
que o seu muro não se possa assentar, incorrer-se-á na estipulação de dano infecto. Então, são duas situações diferentes. Essa primeira, em que eu simplesmente cavo um poço e o lençol freático, os veios d'água subterrâneos são cortados em direção ao seu, não vão mais para o seu poço, embora isso tenha te causado algum dano, digamos assim, ou melhor, um prejuízo, dano seria a melhor nomenclatura, não qualifica um dano para cálcio. Eu não sou responsável por isso, porque agi em meu direito e, sobretudo, aí que está o conceito de lucro natural. Você, proprietário do poço que teve o veio d'água cortado, não tinha direito sobre essa água. Era um gozo que você usufruía de um dado da natureza. Estava aí, estando aí. Você pode usufruir disso, tirar proveito disso, mas você não tem uma relação de direito sobre a coisa, de pertença sobre a coisa diretamente. No segundo caso é diferente. No segundo caso, eu cavei o poço tão fundo que as bases do seu muro não tiveram onde se assentar. E aí, eu mexi em algo que você tem direito, que é de edificar sobre o seu próprio fundo, se você é proprietário da coisa. Esse fragmento mexe com questões muito mais complexas e muito mais interessantes, talvez, sobre direito de vizinhança, como qual seria o critério diretivo do direito de vizinhança? É só casos concretos em que o direito romano punia uma intervenção de um proprietário fundiário em relação ao outro, ou havia uma norma abstrata, como por exemplo, a função social da propriedade hoje, do direito moderno? É uma briga entre romanistas e civilistas há séculos essa questão. Em geral, os civilistas e até os romanistas vão pelo critério do dano emulativo, ou melhor, do ato emulativo. É um ato que prejudica o seu vizinho, mas que em nada favorece a você. E se não parece ser o caso, o próprio Chaloia tem uma teoria diferente sobre qual seria esse critério diretivo. Ele pensa que seria um uso normal da propriedade e extrai disso, num famoso caso de emissão por fumos emitidos de uma fábrica de queijo num imóvel que estava superior à fábrica de queijo. E esse fragmento parece suportar a sua opinião, no sentido de que, bem, eu cavar um poço para ter água é um uso normal da propriedade. Eu cavar um poço tão fundo que eu prejudico os fundamentos do seu edifício é completamente anormal. Eu tenho minhas críticas à opinião de Chaloia, que não cabe nessa apresentação, mas faço esse parênteses aqui só para elucidar melhor o quão interessante é esse tema, o quão rico pode ser explorar esse tema, ainda que dentro especificamente da causa dano infect. Vamos supor agora que o dano ocorreu antes de prestada cálcio, mas depois da emissão. Porque depois de emitido na primeira posse, o proprietário que ainda tem essa posse, né, porque só na segunda que ele perde, pode mudar de opinião e dar a cálcio. E aí acaba a emissão. Mas antes dele fazer isso, e enquanto está em vigência a primeira emissão, sucedeu o dano. Antes mesmo que o emitido na posse tenha oportunidade de promover as benfeitorias necessárias. Como, então, é reparado o dano? Lembremos-nos, se houve o dano pelo imóvel ou fundo de outro vizinho, a razão da reparação não é um dever jurídico de reparar o dano, mas sim estipulácio prestado. Nesse caso que a gente está discutindo aqui, não houve estipulácio prestado. O pretor estava tentando constranger o proprietário a dar esse estipulácio mediante emissão na posse, só que ele não deu. E ainda assim houve o dano. Nesse caso, inexistindo essa razão de reparação por estipulácio, o proprietário do fundo lesionado vai ficar no prejuízo? O pretor diz que não. E aí que está outra parte intrincada do edito que eu leio aqui. Darei ação contra aquele que não tenha dado caução e nem tenha permitido estar em posse, nem de possuir. Mas nesse caso nós sabemos que ele também dava, ainda que a posse tenha sido emitida, só que a caução não prestada. Assim que seja demandado pelo tanto quanto deveria ser devido, se fosse dada a caução por meu decreto,
ou daquele que sobre tal coisa tem jurisdição, a qual é minha. O que ele está dizendo aqui é precisamente um caso de ação fictícia, em que, na intentio, se pede que o juiz considere como real algo que sabe não ser real. Então, na intentio da fórmula, seria dito, se tivesse sido prestado a estipulácio de fulano de tal, de Tício a Caio, em tais termos, juiz, condena, enfim. E uma parte final ainda desse fragmento, o pretor faz alusão ao fato dessa caução não ter sido prestado durante a jurisdição de outro magistrado ainda, né? Ou daquele que sobre tal coisa tinha jurisdição, a qual é minha. Então é bem ampla a concessão dessa ação fictícia, que não tem uma aplicação um pouco extravagante, um pouco em diversos casos possíveis, como é o caso da ação fictícia para a lei Aquília, mas é taxativa no caso de ou o lesionado do imóvel não teve a sua estipulação porque quem deveria prestar a caução não prestou mesmo depois de pedida, ou, e esse é um caso não explorado no edito, mas sabemos ser real, ou no caso em que ele não pediu a caução, mas ainda assim foi justa a causa. É uma situação completamente excepcional, mas pode ocorrer. Por fim, na avaliação do dano, há uma proteção devida a quem presta a caução, que é a restitutio in integrum. Se ele prestou a caução, ou melhor, se ele foi obrigado a prestar a caução por esses meios de coerção indiretos do pretor, mas isso foi injusto, foi um ato arbitrário do pretor, não havia direito sobre isso, ele pode pedir a restitutio in integrum posteriormente. Tudo isso que eu mencionei até agora é o caso ordinário de aplicação da causa da infet, que é um dano de imóvel ou fundo sobre outro imóvel ou fundo. Só que existem aplicações extraordinárias dessa mesma caução. São 3 delas. A actio aquae pluier aequendae, actio ad exhibendum e obras de terceiros. Essa primeira é uma ação sobre cursos d'água. Já é um assunto que também demandaria outra exposição inteira destinada a ela. Inclusive, a Actio Aquae Pluier Aequendae é a principal laboratório, o principal campo de pesquisa para se investigar uma função mais social da propriedade, uma utilidade social da água com valor jurídico para o direito romano. Mas, de toda forma, ela protegia originalmente que um dono de um imóvel superior não aumentasse o fluxo de água para o imóvel inferior. Isso parece contraditório. Hoje pensamos que o direito procuraria proteger uma redução desse curso d'água, mas, enfim, na Itália os rios eram bem turbulentos, então havia um contexto todo geográfico para essa ação existir. De toda maneira, essa ação previa o seguinte: se houvesse a ameaça ou o efetivo aumento desse fluxo de água de imóvel superior para o inferior, o dono do imóvel inferior poderia exigir que a reparação fosse feita. Se a reparação não fosse feita, se o dono do fundo superior se recusasse a fazer, o pretor poderia autorizar que o lesionado entrasse no fundo de quem causou o dano e realizasse ele mesmo a reparação. Pois bem, essa entrada de um terceiro no fundo, ainda que lesionado ou ameaçado para fazer uma reparação, pode causar danos nesse fundo. E para evitar esses danos, o titular do fundo superior tem direito a pedir uma causa damni infect. Situação muito parecida é o da obra de terceiros. No caso de obras de terceiros, pode ser uma obra movida por servidão, construída por servidão, a título de servidão, ou uma obra, inclusive, por autoridade pública, um aqueduto, uma servidão, que hoje chamaríamos de servidão legal. O segundo caso que eu mencionei, actio ad exhibendum, é de coisas caídas em imóvel do seu vizinho. Em geral, frutos.
que existia o direito de recolher dia sim, dia não, frutos de árvore sua caídas em fundo vizinho. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser material de construção, árvore, pode ser uma porção de coisas que é sua, mas sai imóvel do vizinho, e você tem direito de entrar lá para pegar. Só que não é um direito limitado. Do mesmo modo como na ação da água, você precisa prestar uma caução para o dono do imóvel que você está entrando para garantir que a retirada daquelas coisas não vá, ou que a construção que você pretende realizar no imóvel dessa segunda pessoa não vá lhe causar nenhum dano. Como ficaria a emissão na posse numa situação dessas? Porque no caso ordinário que a gente estava discutindo, a emissão é o meio de constranger quem não quer prestar a caução de prestar a caução. E quem não quer prestar a caução é o imóvel que ameaça ruir. Nesse caso aqui, não. Quem não quer prestar a caução é alguém que quer entrar no imóvel de terceiros para recolher algum material, para recolher um fruto ou para construir alguma coisa que tem direito de construir. Então, não há como o pretor emitir na posse o dono do imóvel ameaçado, porque o dono do imóvel ameaçado já está em posse do imóvel e só não quer que ele seja prejudicado pela entrada da pessoa em seu imóvel. O que o pretor faz na situação? Ele simplesmente move, na ausência de prestação da caução, um interdito proibitório àquele que quer entrar para recolher ou construir, que impeça ele de fazer a coisa pela qual ele deve entrar no imóvel. Então, ele não impede necessariamente de entrar no imóvel, porque os frutos estão lá. Ele impede de recolher os frutos e, portanto, não tem por que entrar no imóvel. Seria uma emissão na posse em analogia, porque se no primeiro caso o dono do imóvel lecionado está ameaçado, está obrigado a aceitar a entrada de um terceiro e, portanto, tem suas faculdades dominiais restringidas, concedida esse interdito proibitório, é como se ele estivesse voltado a ter a posse completa de seu imóvel e, portanto, tem novamente a faculdade de recusar a entrada de terceiros indesejados em seu fundo. No caso, é uma aplicação analógica da emissão da posse da aplicação ordinária da causa do manifeste nessas situações extraordinárias de ocorrência da caução. Partindo agora para o final já da apresentação, estou me estendendo, não se pode ignorar, depois de todas essas análises, esses casos especiais, a semelhança que a causa da manifeste tem com o Instituto da Nóxia. A nóxia ou a depauperação, que é um dano causado por animal. De toda forma, as ações noxais são aquelas em que alguém que tem direito sobre outra pessoa, seja porque é dono, então se trata de um escravo, seja porque é pai, então se trata de um filho, ou de uma mulher casada com humano, se essa pessoa, sob seu poder, cometer algum dano, algum crime contra outra pessoa, o pater-famílias ou o senhor do escravo, ao invés de responder ele mesmo patrimonialmente, porque filhos, famílias, mulher casada com humano e escravo não tem patrimônio, ele pode simplesmente dar essa pessoa sob seu poder para o lesionado, não a título de reparação, mas não vamos entrar aqui na natureza da nóxia, mas sim para se livrar da culpa, porque afinal de contas não foi ele que causou o dano. Geralmente, quando se estuda nóxia, se avalia as origens históricas como um direito de vingança privada, ainda tem outras teorias muito interessantes sobre ela vir de uma prática diplomática romana muito antiga, mas de toda maneira, se formos observar o fundo dogmático, o fundo de nexo de responsabilidade civil aí, a maior causa da nóxia é o fato do pater-famílias ou do dominus, do escravo, não ter causado ele o dano e, portanto, se extinguir essa responsabilidade sem o ilícito de sua parte, entregando o escravo ou filho de famílias. O que isso tem a ver com a causa da manifeste? Tudo. Na segunda emissão na posse, existe uma verdadeira expropriação da coisa. Há uma propriedade bonitária
de quem está emitido nessa segunda emissão na posse. E o proprietário original, ao invés de não se sentir coagido ou qualquer coisa, ele pode simplesmente decidir deixar chegar a emissão. Vamos supor que a casa está em ruínas, a casa está desabando mesmo, não tem valor econômico, esse proprietário tem latifúndios em outros lugares, para ele vai dar muito trabalho reformar ou prestar a caução, ele não está se importando, ele não vai fazer nada. Então, vai a primeira emissão, ele não faz nada, e vai a segunda emissão, ele perde a posse. Na prática, ele tem a opção, a alternativa de não fazer nada e escolher entregar o seu imóvel para o proprietário ameaçado, e nesse caso seria uma espécie de dação noxal, né? De uma noxa do próprio imóvel que livra a sua responsabilidade, porque se gera propriedade bonitária segunda emissão é porque acaba a responsabilidade pela causa do dano em FET. Ainda que o dano ocorra depois da segunda emissão, o proprietário critário, né, o nulo proprietário, por nada responde, porque aí toda a responsabilidade vai ser do quem está emitido na posse, que tem a propriedade bonitária. Né? Do contrário, ele pagaria a si mesmo, que seria um absurdo. À luz de tudo isso, a gente pode encontrar um interessantíssimo exemplo, interessantíssimo repertório de uma riqueza dogmática romana aplicado a uma questão de interesse forense muito grande, que é a ruína de um imóvel sobre outro, para uma civilização de caráter cultural urbano muito grande, como a romana. Isso tem uma importância, uma relação muito grande com o direito atual, uma importância contextual para eles naquela época. E grande parte dessa riqueza dogmática, desses casos especiais, dessas razões de ser, dessas regras lógicas ainda que a gente infere para a aplicação de algumas regras aqui, se dá em virtude de uma complexidade natural da causa dano in fete, que é, ao invés do direito romano reconhecer que um proprietário de uma casa tem o dever de não causar dano a outra, ele cria a causa do dano in fete e todos esses meios indiretos e que podem bifurcar em mil e uma situações que os fragmentos analisam para reparar, ou melhor, para caucionar esse dano, para garantir esse dano. Por que isso? Porque a razão da causa do dano in fete é preventiva, não é de reparar um dano que foi feito. E aí que está, na minha opinião, a grande genialidade e a grande sensibilidade social deste instituto no direito romano. É muito mais interessante, embora gere uma complexidade jurídica, essa opção, é muito mais interessante a nível social que o direito procure prevenir um dano de ser causado do que reparar um dano que foi causado. Se o dever fosse simplesmente não causar o dano seria causado e depois seria reparado por uma ação específica. Mas ao adotar um instrumento preventivo, o pretor pode, emitindo na posse, dando interditos proibitórios, forçar ou o proprietário do imóvel ameaçador de promover a caução ou promover os reparos, ou garantir os meios de quem se sente ameaçado de ele mesmo reparar, e isso tudo sem ofender grandemente o direito de propriedade e as faculdades do proprietário do imóvel ameaçador. É uma solução, na minha opinião, brilhante, que a um só tempo preserva o direito de propriedade o máximo possível e garante uma maior eficácia social, embora às custas de uma complexidade jurídica. Mas nesse caso, eu acho muito bem-vinda a análise das complexidades jurídicas, sobretudo para o estudo do direito. Então, todas essas razões de ser não reparativa, mas preventiva, que a gente vê na emissão in totum dos condôminos, na pluralidade de pedidos de caução, ou nas regras sobre até onde vai o dano emergente, se vai
se vai cobrir todo o custo do estuque ou da pintura, não, porque se trata de uma relação de vizinhança, e o lucro natural, estou barrando um veio d'água subterrâneo que você não tinha direito, mas só gozava por um fato natural. Todas essas situações nós vemos exclusivamente no Instituto da Causa Dano Inferte. Eu tive a oportunidade de comparar anteriormente com a Lei Akira, é uma razão diferente, baseado na injúria, e, enfim, em virtude de tudo isso, eu escolhi fazer uma apresentação mais extensa que o normal, exclusiva sobre esse instituto, e que hoje, infelizmente, está reduzida a 2 artigos do Código Civil. Obrigado. Bom, parabéns, Kundarina. Preciso falar que foi um tema muito complexo e é daqueles que dá uma dor de cabeça, mas no bom sentido, assim, de tentar acompanhar, raciocinar, pegar cada pedacinho que está ali. E, por favor, me diz que tu está fazendo um artigo sobre isso, ou que tu vai fazer. Eu pensei em escrever um texto para um futuro site nosso mesmo, só que eu Não, acho que pelo tamanho, talvez fosse melhor escrever um artigo. não escreve um artigo. Esse tem, eu achei que tu estava apresentando um artigo teu já em um paper, né, em fase de projeto. Tem que fazer um artigo sobre isso, principalmente em relação a essa diferença do dano no direito à vizinhança e o dano no direito obrigacional, né? Sinceramente, eu nunca na minha vida tinha parado para pensar nisso. Se fosse que existia, né, diferença, tipo, uma questão de desabamento e tudo, e um dano, outro tipo de dano, né, da responsabilidade civil, mas agora eu fiquei pensando nisso e os manuais abordam isso tão rapidamente, né, a questão do direito da vizinhança, meio que tá ali. O próprio Código Civil, como tu falou, aborda isso muito rápido. Eu não sei, eu acho que hoje em dia se tem um certo preconceito contra o direito das coisas, como se fosse algo patrimonialista, antigo, tempo que tinha um monte de fazenda, essas coisas, e o direito moderno é feito de crédito e de obrigações. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive no mundo, voltando aqui para a questão do Platão, né? A gente vive no mundo material aqui, no mundo sensível. A gente vai ter um momento ou outro em que vai ter essas colisões de vizinhança e tudo, de obras. Então, é sem dúvida um tema muito interessante, né? Principalmente, digamos, se for uma empresa grande, digamos, sei lá, um shopping, que está construindo algo assim, o shopping está lá mal cuidado, se ele cair, a responsabilidade de quem está ali ao redor, né? Digamos, a responsabilidade de quem morreu ali, a pessoa é diferente do vizinho ali que sofreu um dano decorrente desse desabamento. Então, sem dúvida, é um tema riquíssimo, riquíssimo mesmo. Embora eu queira, é claro, né, que tu escrever sobre isso no nosso eventual site ou coluna, mas também escreve isso como um artigo científico para publicação, que é um tema muito, muito interessante. Né? Obrigado. Eu vou realmente levar em consideração essa ideia. É bom até para matar alguns créditos do mestrado. Mas, enfim, eu li sobre isso. Meu primeiro contato profundo com a causa do Anifeto foi no manual do Chaloia sobre propriedade, que até o momento é a minha fonte principal para a minha dissertação. E não tem nada a ver com a minha dissertação, ou melhor, não tem nada a ver diretamente com a minha dissertação, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de fragmentos e de complexidade que eu parei, foi até imprudente da minha parte, mas pelo menos rendeu essa apresentação hoje. Sim, é interessante que é algo bem fácil de se representar, né? Já que dá para imaginar, tipo, na Roma Antiga, um monte de prédio espremido um no outro, alguns pouco cuidados e tudo. É uma questão bem prática, né? Que continua tendo essa importância, e sem dizer, claro, o diretor humano sempre dá aquela possibilidade, né? De ser o pontapé de alguma coisa maior hoje, né? Tipo, expandir isso para outros campos, né? A própria questão da Aqua e Luvinda, Arquenda, sempre esqueço essa. Também tem essa questão do direito ambiental, né? Tem um artigo na revista do Zavni que é sobre o direito ambiental romano, que fala sobre essa questão, né?
que a propriedade tinha uma série de limitações. O Caser aqui, ele divide, eu acredito que a maioria dos autores também fazem igual ele, as limitações públicas e as privadas, né? E as limitações privadas da sociedade já é enorme, cara, é muita coisa. Tipo assim, não necessariamente precisa uma limitação estatal, às vezes a própria limitação no sentido de garantir o bem ali entre as pessoas, né? Digamos, o terreno que baldio, que não tem nada, além de lixo, né? Acaba acumulando, digamos, dengue, essa coisa. Porque você tem responsabilidade civil, o dono do terreno que deixou ficar desse jeito, é outro caso. Isso porque a gente está falando de uma questão mais de queda, né? Tipo, de prejuízos da propriedade, algo mais material, mas, como eu falei, dá sempre para expandir mais quando está criando ideias modernas.